Apocalipse 1, versículo 4, diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Bom, tá paradinho aqui, né? Nós vemos aqui uma saudação, começa aqui dizendo: João às 7 igrejas que estão na graça e paz, da parte de Deus, da parte do Pai e do Filho, né? Deus Pai e de Jesus Cristo, a fiel testemunha. As pessoas andam buscando paz nas pessoas, né? Paz que toda gente está com paz em Deus, aquela paz que é em Cristo, que vem dele, e daí vamos ter paz com todos também, se tivermos essa paz. Bom, talvez com alguns não, que não vão aceitar você estar andando em paz com Deus, em comunhão com Deus, mas Deus, Ele vai cuidar de você, mesmo diante daqueles que não gostam, que você sirva a Deus. Mas Ele diz que nós devemos ter essa paz da parte de Deus, de Jesus, e Ele fala que Jesus, Ele é o primogênito dos mortos, quer dizer, aquele que ressuscitou primeiro, né? Ele ressuscitou, depois nós, na volta dele, todos nós ressuscitaremos, até espiritualmente, numa obra espiritual. Quando Jesus ressuscitou, diz também nós somos ressuscitados da nossa condição, que estávamos mortos para Deus, e ali ressuscitamos e ganhamos vida diante dele. Mas uma parte, não é a mensagem de hoje, mas uma parte também que me chama a atenção é que diz que Jesus, ele diz assim, em seus, aquele que, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A terra tem muitos governantes, e cada um mais arrogante que o outro, se achando dono, e os homens pegam uma briga por isso, e eles ignoram a Jesus. É muito fácil ver, porque quando fala aqui os príncipes, está falando de quem? Os que conduzem o povo, dos governantes. E Jesus é um príncipe sobre eles. Jesus, ele é o rei dos reis. E por que Jesus é um príncipe entre os... é o príncipe dos reis da terra? Ele diz que ele é o príncipe dos reis da terra. Por que ele é? Porque ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem. Então, como ele se fez homem, ele se identificou com a raça humana. E na raça humana nós vemos homens cheios de poderes e até brigando com os outros por poder, dá uma disputa danada por poder. Só você ver, quando nós vemos, chega tempo de eleição no nosso país, tem eleição, outros não. Os homens, cada um não querendo perder o poder. Na verdade, eles colocam que estão preocupados com o povo, né? Eles estão preocupados com o poder. E todos eles ignoram quem? Jesus. Só que eles esquecem que Jesus, Ele é quem comanda. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele é aquele que estabelece os reis e também os derruba. Então, quer dizer, os homens acham que tem poder, acham que estão no comando, mas Deus que tem o comando de tudo. Na hora que Ele quiser erguer um e derrubar outro, Ele derruba. E derruba. Isso é uma coisa até importante, né? Que a gente tem que tomar cuidado quando fala em relação a governos. Porque se o cara está lá, porque Deus permitiu. E no dia que Deus quiser derrubar, Ele derruba. Sabemos que todos eles acham que são donos de si, que são os donos Até que os homens é uma loucura para comandar para a vida inteira.
mas o príncipe dos reis da terra é Jesus, e ele faz o que lhe apraz. E coitado desses caras que não se sujeitam a ele, estão aos lençóis, porque às vezes o homem recebe o poder, se acha completamente dono da situação, e ele esquece de ter um lá em cima que pode derrubar ele. Bom, agora a parte que me interessa é essa, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele agora o poder para todo sempre. Essa parte que eu quero que você entenda. Jesus, ele, com o sacrifício da cruz, vamos primeiro entender nossa condição, como nós estávamos antes da cruz e quem nós somos hoje depois da cruz, quando cremos. Como nós estávamos antes da cruz, sem Deus, sem esperança, destinados ao inferno. Não havia ninguém salvo antes da cruz, porque a salvação vem em Cristo. Havia o povo de Israel que receberam a promessa e que estavam sendo preparados também para receber Jesus. Não receberam. A Bíblia até diz que vai chegar um momento que todos eles vão se render, mas então eles não entenderam a salvação em Cristo. Tanto é que Jesus chegou e falou para eles uma vez: vocês não querem vir a mim para receber minha palavra e ter vida em vocês. Quer dizer, Jesus deixou bem claro que toda salvação, toda vida eterna está nele. Quem não aceita ele, quem não crê nele, quem se distancia dele está perdido. As pessoas têm uma mania, criaram religiosamente: o fulano é uma boa pessoa, quando morrer que Deus o tenha. Meu irmão, não vai. Ou aceita Jesus, ou crê em Jesus, ou não vem com esse papo que é boa pessoa, que não vai para o céu. Não vai não, isso aí é coisa de religião, coisa de quem não lê Bíblia. A salvação está em a gente buscar Jesus, crer nele. A salvação está nele, não está fora dele. O homem pode se encher de obras, boas. E quem quer entender bem isso, pode ler o capítulo inteiro de Atos, capítulo 10, que fala de um homem ali que fazia esmola, que jejuava, que fazia oração, mas um dia apareceu um anjo e disse: tuas obras são agradáveis a Deus, estão na memória dele, mas você precisa mandar chamar Pedro para você fazer o que ele te disser. E o que foi que Pedro foi dizer a esse homem? Ele foi falar de Jesus, porque quer dizer, aquele homem tinha boas obras, era uma pessoa boa, até agradava a Deus o que ele fazia, mas ele precisava crer em Jesus para ser salvo. As obras dele, por mais agradável que era a Deus, não salvaria. Nós vivemos uma mentira religiosa que a pessoa boa está garantida. Não está, ninguém está garantido. Nós só estamos garantidos em Cristo. O bom é isso. Por isso que a salvação ela é de graça, ela não tem um preço. A salvação é você crer o que Jesus fez. Porque você pode se encher de obras, suas obras não valem nada diante da que Jesus fez. Porque ele fez tudo, ele deu a vida por nós. Você se enche de obra, faz caridade, faz isso, faz aquilo, faz uma coisa. Isso aqui, nós somos chamados sim para fazer boas obras. Deus quer que nós façamos na condição de que sou salvo, tenho que ser parecido com Jesus. Eu não estou fazendo o meu, eu vou fazer, mas a minha salvação está garantida no que ele fez, não é no que eu faço, o que ele fez por mim. Então ele fez o quê? Então Jesus, o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama. Então, a primeira coisa você tem que entender: Jesus me ama, ele me ama. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha aqui que está, irmão. O caminho da salvação está aqui, não adianta, não tem outro. É a gente entender, crer que Jesus nos ama e que ele nos lavou dos nossos pecados. Nós temos que compreender, por isso que o princípio do Evangelho é a chamada para o arrependimento. Eu compreendo que eu sou pecador, eu compreendo que eu tenho pecado, eu compreendo que eu careço ser lavado, e o que me lava?
O sangue de Jesus. O que é o sangue de Jesus aqui? Você vai lembrar, o sangue de Jesus? O sangue de Jesus conseguiu lavar todo mundo? Tanto sangue assim? É o ato, a obra do Calvário. Ele morrer na cruz ali por nós. Quando fala o sangue está falando da vida que Ele se entregou, que Ele deu por nós. É isso que nos dá o direito de sermos justificados dos nossos pecados, perdoados e justificados. Porque nós não fomos só perdoados na cruz do Calvário, nós também fomos justificados porque precisávamos disso, porque nós éramos pecadores, destinados ao inferno, e não tinha como entrar no céu, não tem como entrar se não for justo. E nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos ser justos diante de Deus. Diante de outro até você, de fulano é uma pessoa justa, mas diante de Deus não tem, porque Deus é pureza total. Então o que nos fez, o que nos justificou, o que nos tornou justo? O sangue de Jesus, a obra do Calvário. Que a obra do Calvário, Jesus pegou os nossos erros, lançou sobre Ele e sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Por isso que a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele já sofreu o castigo para que hoje nós tivéssemos paz. Mas paz com quem? Paz com Deus. Paz com Deus, que nós estávamos em guerra com Deus. Em guerra sim, não é que nós podemos guerrear com Deus, mas em guerra a vontade de Deus é uma, a nossa vontade é outra. Deus, Ele nos pede uma coisa, e você pode ver que isso é uma guerra entre a nossa carne e a palavra de Deus. Mas aí Jesus nos reconcilia, fazendo o quê? Sofrendo a condenação que seria para nós, Ele sofre no corpo dele. Então por isso que é o sangue dele que nos lavou os nossos pecados. Você tem que entender isso. Você só é salvo quando entende isso. O sacrifício de Jesus lavou os meus pecados. Ele não vai lavar. Não adianta eu ficar pedindo, não: Jesus, lava-me dos meus pecados, purifica-me dos meus pecados. Isso aqui é uma oração feita quando nós não entendemos o que foi feito. Na verdade, isso é uma oração de incrédulo, porque quem acredita na palavra diz: não, Ele lavou os meus pecados lá na cruz, agora eu tenho que andar dessa maneira, crendo. Eu fui purificado, eu fui lavado. A Bíblia diz que no corpo de Jesus eu fui consagrado a Deus. Então agora é um dever meu assumir isso. Como é que eu assumo isso? Crendo e passando a viver essa nova vida. Bom, Jesus lavou-me dos meus pecados, então eu não tenho mais estar cedendo ao pecado. Eu estou limpo, então não tenho que mais me sujar. Você é a porca lavada que volta à lama. Nós temos que tomar cuidado nisso. Então Ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aí Ele nos fez, aí deu condição importante para nós. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Você pode não ser nada para ninguém. As pessoas olharem para você e não dá valor nenhum. Tem gente que até dentro de casa a família não dá valor nenhum. Fulano é um coitado. Não é verdade? Mas se você creu em Jesus, a obra dele te fez reis. Não para as pessoas. Não adianta você colocar o queixão aí achando que eu sou melhor que todo mundo. Não. Fez você um rei para Deus. Isso quer dizer que Deus te preparou para reinar com o poder dele. Por isso que Jesus disse: aqueles que crerem em mim, eles farão as mesmas obras que eu faço. No meu nome eles vão expulsar demônio, no meu nome eles falarão novas línguas, no meu nome eles, se comerem alguma coisa mortífera, não farão. E o mal não vos causará dano. Quer dizer, o mal não vai causar dano a eles. Por quê? Porque eles vão fazer as obras que eu faço, porque estão reinando. Eu fiz dele reis e sacerdote. Duas coisas aqui que nós fomos feitos em Cristo: reis e sacerdotes. Qual é a função do rei? Reinar, ter domínio. Ter domínio sobre outra pessoa, não. Ele não levou a gente para estar dando domínio sobre as pessoas, querer ser um manda-chuva um no outro. É ter domínio no mundo espiritual, ter domínio sobre as coisas espirituais.
chega diante de uma pessoa doente, a gente repreender a doença e a doença sair. O demônio está bagunçando a vida da pessoa, você repreende aquele demônio e ele tem que sair, tem que bater em retirada. Porque agora, para isso, nós temos que entender: não, Jesus me fez autoridade, Ele me fez rei. E às vezes as pessoas, elas adquirem coisas que não está no Evangelho, não está na Bíblia, mas as pessoas pegam as crenças que o diabo tira proveito. Por exemplo, vou contar um caso que aconteceu com a irmã, me contou, não era da nossa igreja, era de outra igreja, a igreja dela até de frente à igreja que eu pastoreava. Ela disse, ela me falou que Deus colocou no coração dela que ela tinha que sair orando pelos enfermos. E ela disse: eu obedeci, pastor, eu vou ter uma pessoa doente, eu visito, oro e Deus abençoa. A pessoa é curada. Aí ela falou assim: só que tem uma coisa, todas as vezes que isso acontece eu fico mal. E as irmãs da minha igreja disseram que é assim mesmo, a gente começa a fazer as coisas e o diabo se levanta contra nós. Eu falei: então para. Por quê? Jesus disse: eis que vos dou poder, vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Aqui não está mandando pisar uma serpente, uma cobra ou um escorpião, está falando de demônios mesmo. Na verdade, serpente na Bíblia representa o demônio e escorpião representa aflição, dor. Então você vai pisar isso. Pisar quer dizer o quê? Dominar. E ele disse: e o mal não vos causará dano algum. Então, se eu oro por uma pessoa, ela fica curada e eu fico doente, então o mal está me causando dano. Mas está causando por quê? Porque eu não estou entendendo a palavra, porque eu não estou compreendendo a palavra. Eu estou deixando o diabo, eu expulsei o diabo do outro, estou deixando ele agir na minha vida. Está errado. Porque se for para mim orar para o diabo ganhar força contra mim, eu vou parar de orar, porque isso não adianta. Não tem essa, não é ensinamento de Cristo. Só que a pessoa desenvolve uma fé errada e ela começa a sofrer por causa disso, coisa que Jesus nunca ensinou. Porque, meu irmão, presta atenção: se expulsar um demônio, ou orar por uma cura, e uma pessoa ser curada, e um doente ser curado, isso vai te trazer doença no teu corpo? Vai te trazer mal-estar? Jesus não conseguia nem andar, porque ele curou vários doentes, ele expulsou vários demônios. Agora é a falta de entendimento. O diabo tira proveito. Falei para ela assim, eu podia pegar a palavra, essa palavra para ela. Jesus disse: o mal não vos causará dano algum. Você tem que parar de acreditar nisso e fazer a obra que Deus te mandou. E se o inimigo querer vir com essa mentira, você repreender também. Se você expulsou o demônio do outro, que vem para cima de você também, ele te deu autoridade. E ele disse: o mal não vos causará dano algum. Ele diz assim: vocês pisarão toda a força do inimigo. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e o mal não vos causará dano algum. A pessoa desenvolve uma fé que quando ela ora, ou quando ela faz alguma coisa, o mal vem contra ela. Vem porque ela está deixando, porque ela está crendo uma coisa que não está na Bíblia, que não está no ensinamento de Cristo. Vamos acordar para o que Jesus nos disse. Ele te fez rei para reinar. Ele te fez rei. Imagina só um rei no trono. Ele dá uma sentença e manda prender alguém. No passado ela até mandava matar. O que acontecia com ele? Nada. Ele deu uma ordem, ele continuava reinando. É o que você tem que fazer. Ele te fez rei para Deus, para você, com o poder de Deus, reinar. Com o poder de Deus, e o mal não te causar dano algum. Mas quando eu faço, então algo está errado. Tem que se olhar para a palavra, se jogar na palavra, crer na palavra. E o diabo quer vir com gracinha. Diabo, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que Jesus fez por mim e em quem Ele me transformou. É eu que te domino, não você que me domina. É eu que dou ordem e você tem que obedecer. Não é você que vem com gracinha para cima de mim. Mas tem muitas crendices que as pessoas... o mundo é cheio de crendices.
E dentro da igreja também tem muitas crendices. As pessoas deixam a Bíblia de lado, deixam o entendimento da palavra e pegam a crendice. Uma vez eu fui fazer uma visita à irmã, isso foi em cidade de Guarulhos, e a irmã disse: pastor, eu e meu marido colocamos no coração de toda meia-noite levantar para orar. Veio uma irmã da igreja e disse assim: toma cuidado, meia-noite o diabo está furioso, você começa a orar, vai ficar feio. Irmão, isso é ensinamento bíblico, não tem nada a ver isso aqui com a Bíblia. Jesus orava noites inteiras. E outra coisa, a oração nossa não é para dar poder do diabo contra nós, é para acabar com a raça dele, porque ele já está acabado. Os discípulos voltaram alegres: a gente expulsa o demônio, e esse sujeito, eu disse: eu vi ele cair do céu como um raio, vocês estão alegrando por ele? Se alegra por o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Isso aí é natural. O diabo já está derrotado, está fracassado. Se o diabo ganha uma batalha contra o cristão, é a falta de compreender e crer na palavra. Nós temos que tomar muito cuidado, por isso a gente tem que estar olhando para a palavra, olhando para o que Cristo fez por nós, para que nós não venhamos entrar em ensinamentos que não são bíblicos, têm aparência de piedade, mas estão longe do que está escrito na Bíblia. Meu irmão, vida de cristão não é o que mandaram me dizer, é o que está na palavra. É o que está na palavra. Saiu daqui não vale nada. Não vale. É o que está na palavra. Tudo que nós precisamos saber. Meu Deus, Deus deixou um livro, inspirou o homem para escrever. Aqui tem 60 e tantos livros que Deus deixou, cada um deles vem falando da vontade de Deus, do que Deus tem para nós. Nós só temos que dar atenção a isso. Se nós não conseguimos crer nisso aqui, não vai adiantar. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, e ele não apareceu e disse assim: vocês estão vendo? Eu sou o Cristo, eu venci a morte. Ele não falou isso. Ele juntou os discípulos, pegou as escrituras, e a Bíblia está escrito no Evangelho. Ele abriu o entendimento dos discípulos para eles entenderem as escrituras, porque é nelas que ele mesmo diz que estão escritos sobre ele. Então não existe outro caminho, nosso caminho está aqui. Você deu atenção que está aqui, aprendeu que está aqui, é só crer. Então ele nos fez reis para reinar, e outra coisa que ele nos fez, sacerdotes para Deus. O que é o sacerdote de Deus faz? O sacerdote, ele oferece louvor a Deus, sacrifícios de louvor, mas o sacerdote também intercede pelo povo, pelos outros. Nós temos que cumprir esse nosso chamado. Então, entenda bem, eu vou parar nessa parte aqui, que eu vou para outro lado. Você já está pronto para reinar, porque Jesus já te fez reis para Deus. Você está pronto para oferecer sacrifício de louvor, adorar a Deus, louvar a Deus e interceder pelos irmãos, porque Jesus te fez sacerdote. Você já é tudo isso. Não fique esperando ele fazer mais nada, ele já fez. Você já é. Agora, isso pode ser nulo na nossa vida? Pode. Oséias capítulo 4. Apesar de Jesus ter feito a obra, Deus também fez uma grande obra com o povo de Israel. Tirou eles do lugar de escravidão e transformou eles numa grande nação. Mas chegou um tempo que eles estavam lá sofrendo. A mesma coisa conosco. A mesma coisa conosco. Nós temos que estar atentos à palavra. Oséias capítulo 4, eu creio que você até conhece isso aqui. Deus diz, versículo 6, 4, 6, olha só: o meu povo foi destruído. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que vai ser destruído, já tinha sido destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, gente? O conhecimento.
povo de Deus destruído. Ele está falando do povo dele. Aqui no caso aqui era Israel, mas isso pode ser a própria igreja também passando. E às vezes a gente olha a igreja que deveria ser gloriosa, vencedora, às vezes a igreja está igual a um hospital de guerra. Mas foi destruído por quê? Porque faltou Oséias 4:6. Faltou o conhecimento. Faltou buscar o conhecimento de quê? Das Escrituras, do que está aqui, de quem é Deus. Faltou isso. Mas por que faltou o conhecimento? Porque o povo era burro? Ou porque Deus não queria que o povo compreendesse nada? Deus queria que o seu povo fosse um bando de ignorante? Não. Porque o povo não buscou. Ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí ele fala: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quer dizer, o conhecimento está aqui. Quantos cristãos que só abre a Bíblia quando vem na igreja, e o pastor diz: abre a sua Bíblia e tal. Passa o dia inteiro em casa, não lê a Bíblia, não abre a Bíblia para nada. O ensinamento bíblico é para a gente meditar nela de noite. A pessoa não lê. O que é meditar? Não é você apenas ler, é você ler e procurar entender, compreender. Pastor, mas tem pessoas que é muito simples, que eles não vão entender, não vão compreender. Tem gente que não sabe nem ler. Como ficam essas pessoas? Quem não sabe ler, sabe ouvir. A maioria das pessoas na época de Jesus não sabiam ler. A leitura naquela época não era para todos. Só quem sabia ouvir. Sabia ouvir. Você vê, a igreja primitiva era uma igreja de um povo temente, porque ouvia, dava atenção, procurava entender. Então faltou o conhecimento. Por que faltou o conhecimento? Não porque Deus não deixou. Você tem aí uma Bíblia na sua mão, está cheia de conhecimento de Deus, que Ele deixou. Agora, se nós rejeitarmos, tem duas formas de nós rejeitarmos o conhecimento. Ou mais, né? Mas, pelo menos, uma delas é a gente não querer nem ler a Bíblia. Ele diz: eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Outra é você não dar a devida importância à pregação. Está pregando, não, tudo bem. Eu estou esperando, o pastor está falando demais, esperando ele terminar aí para fazer uma oração, para a gente ir para casa. Tem gente que vem para a igreja já pensando em receber uma oração, vai para casa. A pregação, ela não. Quer dizer, já está rejeitando. Eu lembro uma vez eu estava na sede de São Paulo, quando eu estava na sede. Aí nessa época estava o reverendo João Batista fazendo as campanhas dele. Aí chegou uma mulher e falou assim: eu quero falar com o reverendo. Ele resolveu meu problema. Eu falei assim: olha, ele não vai te atender, porque ele faz rádio, ele desce do rádio, vai para o altar, do altar ele já sai direto para o rádio de novo. Aí televisão, um bocado de coisa ele fazia na época. Falei: não vai dar, ele não vai conversar, mas eu estou aqui, posso te ajudar com a palavra de Deus. Não, palavra eu já sei, eu não quero é o reverendo, ele que resolve meus problemas. Eu não posso fazer nada por você. Então veja bem, rejeitou o conhecimento. Então, como eu falei, podemos rejeitar o conhecimento, não quero ler Bíblia, não quero meditar nela. Podemos rejeitar não dando a devida importância à pregação. Não, só mais uma pregação. Podemos rejeitá-la não querendo obedecer. Podemos também rejeitar criando nossa própria forma de adorar a Deus, desenvolvendo nossa própria maneira. Eu lembro de uma igreja que eu peguei no estado do Ceará. Cheguei lá, o pastor tinha deixado um auxiliar. Eu fui conversar com ele, ele disse assim: pastor, eu nem preciso ler a Bíblia. Eu não preciso ler a Bíblia não, porque Jesus fala no meu ouvido, eu escuto ele falando.
esse trem está complicado. Alguma coisa aqui está errada. Vamos deixar, vamos dar tempo ao tempo. Demos tempo ao tempo. Aí depois o tempo mostrou quem era a pessoa. Casada, adulterando. A pessoa chegou na igreja com depressão, pedir ajuda, contou a história, a vida todinha para ele. Aí ele descobriu que a pessoa tinha dinheiro, que a mulher tinha dinheiro. Disse: me dá o número do seu telefone que eu vou cuidar de você, só eu, direto. Aí cuidou, né? Todo final de semana levava ela para o motel. Até que a bomba estourou. A bomba estourou porque ela ficou cada dia pior. Foi na Igreja Universal, que era perto. O pastor da Igreja Universal contou a história. O pastor da Universal disse: eu não vou orar por você não. Não tem como eu expulsar teu demônio não. Primeiro você vai lá com o seu pastor e conta toda a história que está acontecendo para você sair dessa vida. Aí pode vir que eu oro. Aí ela veio e falou, disse: mas eu tenho medo que ele perca o ministério. Não era o ministério que esse cara teve. Então você veja bem, aquela questão, desprezou o conhecimento. Todo conhecimento do cristão, a faculdade do cristão está aqui na Bíblia. Está aqui. Cada palavra. E não precisa a pessoa ser uma pessoa com grande estudo, com grande formação, para entender toda a teologia da Bíblia. Mas aquelas palavras que você vai entendendo, aqueles versículos que você vai compreendendo, e você vai entendendo que Deus quis dizer ali, crendo naquilo ali, aquilo é suficiente para te abençoar, é suficiente para que você abençoar outras pessoas, é suficiente para você ser usado por Deus, é suficiente, se você crer, é suficiente para te salvar. Porque toda palavra de Deus, nela tem salvação. Não tem um versículo aqui que nele não tem a salvação. Tudo foi deixado aqui para a nossa salvação. Então a gente, se tem uma coisa que nós devemos dar tanta atenção, é a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia, não é mais nada. Dentro do Evangelho sempre está havendo modismo, né? Sempre tem gente criando modismo. A gente cria modismo. Um dia tem gente falando uma metralhadora de Deus, dente de ouro. Alguém lembra disso? Eu orei, surgiu um dente de ouro, não sei o que mais, né? Tantas coisas que eles inventam. E as pessoas vão atrás disso. E esquece que o conhecimento está aqui nas Escrituras. Por isso são chamadas de Escrituras. Jesus chamou muitas as vezes. E nós chamamos de Bíblia. Jesus chamou de Escrituras. Nós chamamos de Velho Testamento. Jesus chamou de Escrituras. Outras vezes ele chamou Moisés e os profetas. Ele está falando dos livros escritos por eles. E se a gente entender isso aqui e crer, irmãos, aqui está a nossa salvação. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tudo que está na Bíblia saiu da boca de Deus. Foram pessoas inspiradas por Ele, pelo Espírito dele, para escrever. Então está aqui a nossa cartilha, está aqui o nosso conhecimento. Se a gente desprezar isso, a gente não passa de uma religião morta, ou um religioso morto sem vida. Porque se o próprio Jesus precisou das Escrituras para abrir o entendimento dos seus discípulos, imagina eu e vocês que precisamos. Elas são a base. Não existe outra. Mesmo. Então, aí ele diz assim: para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Coisa séria, né? Vamos entender isso aqui por uma palavra que Jesus, uma correção que ele deu aos religiosos da época. Os discípulos de Jesus, eles foram comer e não lavaram as mãos. E os judeus, eles tinham por tradição, chegava da rua, chegava a se lavar. Não era lavar por higiene, eles colocavam aquilo ali como peso espiritual. Aí eles viram os discípulos comendo, lavando. Aí eles disseram: até os discípulos não seguem a tradição
dos anciões, dos mais velhos, de lavar as mãos antes de comer. Aí Jesus disse: vocês, por causa da tradição de vocês, invalidais os mandamentos de Deus. Quer dizer, os judeus, eles criaram naquela religiosidade, isso é um cuidado que nós devemos tomar. Naquela religiosidade, eles criaram tanta tradição, coisas que para eles parecia que tinha um poder espiritual, que eles foram deixando de lado os mandamentos de Deus. É quando a pessoa, se nós começamos a seguir, procurar criar tradições de seguir a Deus, desenvolver tipos de vida com Deus, sem dar a total atenção à palavra, o que está escrito na Bíblia. Aí começamos a criar tradições. Você vê isso na igreja muitas das vezes, as pessoas criando tradições, criando coisas dela. Por exemplo, tem pessoas que já tem um fanatismo tão grande para o monte, que ela acha que a oração, vamos dizer assim, a oração poderosa tem que ser feita no monte. E não é o lugar que é feita a oração, é quando você faz com fé. Até porque se nós fossemos seguir de uma forma literal, Jesus, você ia orar só fechado dentro do seu quarto, porque ele diz assim: entra no teu quarto em silêncio e clama o Pai. Ele não estava dizendo o quarto é especial, ele estava falando: tenha uma vida de intimidade com Deus, intimidade, comunhão. Mas tem pessoas que eu estou dizendo isso, que eu lembro uma vez numa igreja que eu passei, que uma irmã chegou, obreiro para obreiro, aí chegou para o outro e falou assim: eu estou passando uma luta, isso, a outro falou assim: também você não vai no monte? Eu resolvi meus problemas no monte, vá para o monte, se você orar vai mudar. O que ele fez? Ele estava passando uma luta e ele fez um propósito de oração, ia no monte orar toda noite, e Deus o abençoou. Fé. Só que aí ele criou o quê? Uma tradição. Ele resolve os problemas só no monte. Não é, irmão. Não foi o monte que fez Deus operar, foi ele orando e crendo. Uma mulher chegou para Jesus e disse assim: onde nós devemos adorar? Nesse monte, o Monte Arabá, ou no monte lá de Jerusalém? Jesus disse: nem um monte, nem o outro. O Pai busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito de verdade. Você pode ir para o monte? Pode. Você pode ir para o deserto? Pode. Você pode ir para o meio da mata orar? Pode. Você pode fechar no seu quarto? Pode. A questão é a oração. Agora, não colocar o local como lugar de poder. O poder está na fé que você usa na hora que vai orar. Tudo que Jesus disse: tudo que pedirdes em oração, crendo que eu receberei, isso tereis. O poder está em crer, fazer a oração e crer. E o lugar? O lugar é o que você escolheu, o que você achou que é melhor para você orar. Se você quiser ir lá na praça todo dia orar lá naquele coreto, você vai orar. Se você orar, dobrar o joelho lá e orar com fé, Deus vai te abençoar. Se quiser subir um monte, outro dia eu fui aí no monte. O nome do monte chama Serra da Tormenta. É uma tormenta mesmo, um lugar alto, tremendo, gente. Eu passei mal subindo aquele negócio. Aí quando chega lá, o camarada veio dizer assim: também depois de a gente subir tudo isso, Deus tem que ouvir, né? Porque a gente está alto. Eu falei assim: se depender disso, Deus não está nem aí não. Deus não está nem aí se você subiu tudo isso. O problema é seu. Deus está se você fizer uma oração e crer e tiver vida com Ele, que é o que nós precisamos, tá? Então, o povo foi destruído porque faltou o que? O conhecimento. Isso aqui é uma coisa tão clara que nós temos que entender que nós padecemos porque em algum ponto nós não estamos conhecendo o que Deus tem para nós, quem nós somos em Deus. Nós temos que estar buscando isso onde? Dentro da palavra. Porque às vezes o diabo está dando cada chicotada nas nossas costas porque está faltando a gente entender o que Deus fez por nós. Esse dia eu ouvi uma pregação que chamou muita atenção. O pregador, ele disse assim, ele falou assim: as pessoas às vezes falam muito com Deus, mas não falam com o problema, e por isso que perece, porque Jesus falava. Ele pegou aquela palavra que Jesus diz assim: fala para o monte, que te lança no mar, e se você quer vai fazer. Às vezes quando a gente deveria estar falando com o monte,
quer com problema, ele está falando com Deus. Oh Deus, me ajuda, Deus resolve, Deus muda isso para aqui. E Deus está dizendo: eu te dei poder, expulsa isso, repreende isso, usa o poder que eu te dei, fala com isso para sair da tua vida. Jesus chegou na casa de Pedro. Você sabe a história. A sogra de Pedro estava doente. Jesus falou com Deus: oh Pai, cura essa mulher, por favor, tem misericórdia. Não. Jesus falou com a febre. A Bíblia diz que ele repreendeu: sai dela. Jesus chegou, o discípulo estava no barco, jogado de um lado para outro, tempestade. Jesus falou com Deus: Pai, por favor, apazigue essa tempestade. Não. Jesus falou com o vento: vento, para, mar, acalma-te. Mas nós temos que pegar esse entendimento, aprender isso com Jesus e agir como ele agia. Se funcionou com ele, o que ele fez foi deixando exemplo para a gente fazer igual. Vai funcionar comigo e com você, se a gente fazer crendo. Josué, ele precisava de que o dia se estendesse. Ele não ficou lá de joelho dobrado dizendo: meu Deus, eu preciso que esse dia não termine agora, eu preciso. Não, ele falou assim: sol, te detém em tal lado, lua em tal lado, se detém. Deus ouviu aquela determinação e disse: esses caras têm fé, vou agir. É o que Deus quer de nós, porque Ele nos deu o poder. Só que às vezes a gente despreza o conhecimento, despreza a palavra, aí vamos agir da nossa maneira. Por isso nossas orações às vezes são tão fracas, porque é uma oração de desespero: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deus diz: eu já te ajudei, já te capacitei, já fiz de você um rei para entrar na batalha e sair dela vencedor. Mas você está lá: misericórdia, Senhor. Deus diz: eu já tive, meu filho, você é grande. Todos nós gostamos dessa palavra. Eu vou falar, você conhece: em Cristo somos mais que vencedores. Não é verdade? Nós gostamos disso? Agora a pergunta é: acreditamos nisso? Porque se acreditamos, vamos agir, né? Por isso nós precisamos. É o povo, Deus está dizendo: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Nós temos que nos dedicar a conhecer o que Deus tem para nós, o que Ele fez por nós, quem nós somos nele. Tudo está dentro da palavra dele. Não adianta você ficar perguntando: Deus, me diz aí acerca disso, o que o Senhor quer, o que o Senhor faz, o que o Senhor quer de mim, Deus. Aí Deus diz: é minha palavra. Eu quero que você está tudo lá. Se você der atenção, você vai aprender, você vai descobrir. Está tudo aqui. Dedique todo dia, tira um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia. Não só ler, porque ler é aquela coisa, você lê e larga para lá. Ler e meditar. Meditar quer dizer pensar sobre o que você está lendo. O que isso aqui quer dizer? O que Deus quis dizer aqui? Meu Deus, o que você está falando? Espera aí. Aí Deus vai abrindo seu entendimento, vai fazendo você compreender. De repente você está com aquele entendimento, aquele problema que você está enfrentando, você de repente está um gigante. Vou partir para cima. Essa pregação que eu ouvi mesmo, na hora, tinha que eu falei: opa, eu não tenho mais que estar orando isso aqui pedindo. Eu tenho que me levantar e falar com esse mal. Você vai ter que sair. Você tem, porque Jesus não tem poder para isso. O entendimento é tudo mais. Falta dele. Agora nós não podemos rejeitar. Deus diz: se vocês rejeitarem, então também eu vou te rejeitar, e rejeitar até os teus filhos, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmão, vamos entender que a lei de Deus, ela não está na boca de alguém que se diz que é muito usado por Deus. A lei de Deus está na Bíblia, para nós. Eu já vi casos de pessoas que se colocam e querem conduzir os outros, dizendo que tem um mandato de Deus. Eu lembro de um caso de uma senhora que me procurou, isso lá em Fortaleza. O cara grudou-se nela e disse assim: olha, você não tem que ir à igreja nenhuma, eu sou profeta de Deus, Deus disse que eu tenho que te conduzir. Ela disse: mas tudo que eu tenho que fazer, tem que primeiro perguntar para ele.
Falei, sai dessa. Negócio. Mas ele disse, aí eu tenho que pegar também, ele fazer as missões, eu patrocinar as missões dele. Eu falei, pula fora disso, aí tem malandragem. Vai servir a Deus, vai aprender. Quando estiver ensinando a Bíblia Sagrada, onde alguém queira dizer que é o teu guru espiritual. Ninguém é guru de ninguém. Eu estou aqui, eu estou como pastor, mas eu não sou o seu guru espiritual. O teu guia espiritual é a palavra, não sou eu. Se eu falar alguma coisa que esteja fora da palavra, despreze. Você tem que examinar. O pastor falou que está de acordo com a palavra de Deus. O que ele falou ali não está, não. Então, não fico não. Aí diz, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Então o povo cresceu, prosperou. Nós temos que entender que esse povo foi tirado do Egito na condição de escravo, ficou grande, só que ao invés de eles se apegarem mais a Deus, eles fizeram o quê? Eles aumentaram em pecado, deixaram a palavra de Deus, o pecado predominou. Aí Deus disse, agora eu vou mudar a honra deles em vergonha, vamos viver envergonhados. Aí diz, alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei. Essa palavra eu vejo as pessoas falando dela tão errada, até porque querem induzir a um pensamento. Aí assim, assim como é o sacerdote é o povo, é o contrário. Assim como é o povo, será o sacerdote. Mas por que Deus falou essa palavra? Essa palavra não está. Acho que você já ouviu até pastores dizendo isso, para dizer, tua vida está ruim, assim, não. Deus estava falando que a punição que viria para o povo, viria para os sacerdotes também. Por isso que ele disse, assim como é o povo, será o sacerdote, e eu vou visitarei ele, os seus caminhos, e lhe darei recompensa de suas obras. Quer dizer, não estou andando comigo, estou andando errado, então eu vou dar a recompensa. Não seria uma boa recompensa, né? E ele fala assim, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Aqui, o povo de Deus. As coisas que me chamam a atenção, Deus disse, vão comer e não vão se fartar. A pessoa que nunca se contenta, nunca está contente, uma loucura. Deus diz assim, se entregar, a luxúria, eu quero luxo, uma coisa ou outra, e sempre tão inconformado que eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que não sei o quê. E por que eles estavam isso? Porque eles não conseguiam encontrar assim uma paz, não conseguiam encontrar um equilíbrio, porque eles tinham deixado a Deus, deixado de olhar para o Senhor. Se a gente ficar olhando para as coisas do mundo, a gente vai nos encher de tanto desejo, de coisas até que nós não precisamos, nem necessitamos, e vamos ficar tão inquietos, que vamos esquecer até o que já temos, porque vamos estar preocupados em ter aquilo que nós ainda não temos. Mas se a gente olhar para o Senhor, se nosso olhar estiver na palavra dele, olhando nele, nós sabemos aquilo que a palavra diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pois o Senhor tem cuidado de vós. Nós vamos saber que tem um Senhor cuidando de nós. E se mesmo que alguma coisa esteja faltando, nós vamos trabalhar e Deus vai nos abençoar e vamos conquistar, vamos conseguir. Mas senão vamos andar quieto. O povo de Israel estava assim, por quê? Porque eles deixaram de olhar para Deus. Aí a luxúria veio. E a luxúria é o desejo pelas coisas, das coisas do mundo, e o mundo tem muito luxo. Não é verdade? Você vê, por exemplo, o camarada hoje compra um celular, daqui a pouco a mesma empresa mostra um melhor, mais bonito, com mais tecnologia. O camarada compra um carro, daí a pouco os caras lançam outro com mais tecnologia. Aí o cara fica inquieto, tem que ter aquele, né? Não sei o que lá. Ele nem precisa, aí vai ficando quieto. Mas se nosso olhar estiver em Deus, nós vamos estar com a certeza, Deus está cuidando de mim, nada vai faltar. E o que estiver faltando, Ele vai abrir as portas e vai me abençoar. E você não vai andar inquieto. Por isso que Paulo disse, contentai-vos com o que tem. Contentai-vos com o que tem não é você se acomodar,
É você estar contente vivendo seu dia a dia com aquilo que você tem e sabendo, se você precisa de mais coisa, Deus vai abrir as portas e vai te dar através do teu trabalho, que Ele vai abençoar as obras da tua mão. Também não é ficar parado, sentado, dizer Deus manda, que não vai vir, né? Crer. Eu vou trabalhar, Deus vai abençoar, mas sem preocupação, mas com a certeza que Ele vai me abençoar e vou estar contente com o que já tem. Você levantou, está com saúde, enfrentando esse belo dia de sol, na casa de Deus. Daqui a pouco você volta à sua casa, tem seu alimento, sua comida. Esteja contente. Ah, pastor, mas está tão pouco, tem tanta coisa que eu gostaria. Então trabalha, que Deus vai te abençoar e Ele vai deixar, mas sem inquietação. Foi o que Jesus nos ensinou? Não andeis inquieto por coisa alguma. Porque diz que o Pai que está no céu sabe o que você precisa. Ele deixou bem claro: o Pai vai te abençoar, vai te dar. Agora, e você vai conquistar. Agora, se for com preocupação, já saiu fora. Então, olhe para Deus. Você tem um Deus provedor. Amém, Jesus? Olhe para Deus. Eles tiraram os olhos de Deus, ficaram olhando as coisas, perderam a paz e foram destruídos por isso. Então, fica essa mensagem. Espero que tenha te ajudado e que você seja feliz cada dia. Se busque mais a Deus, se grude em Deus, que Deus tem muito mais para te ensinar e para te dar. Lembrando sempre que Jesus te ama e Ele já te fez rei para reinar e sacerdote para adorar a Deus. Amém, Jesus?